E novamente, então, pessoal, estamos dando início ao nosso quarto encontro do curso de extensão de Noções Básicas de Arqueologia. E hoje nós continuamos falando a respeito da gestão de documentos, mais especificamente a respeito da função avaliação. Aí está o QR Code do nosso grupo do WhatsApp, caso alguém ainda não esteja no grupo. Vocês também podem indicar via e-mail ou pelo chat, ou até dentro do próprio grupo, para a inclusão de algum outro membro. Então, para a gente relembrar um pouco do que a gente estava vendo na semana passada, até para linkar com o conteúdo do que nós vamos ver hoje, então vocês se lembram que nós estávamos vendo a respeito do diagnóstico. Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês se lembram que o diagnóstico ele surge da necessidade do órgão realmente iniciar uma gestão de documentos propriamente dita. Então, fazer o levantamento de tipos documentais que são produzidos ou que são recebidos pela instituição e a definição dos prazos de guarda, que é o que a gente vai ver hoje. Então, na semana passada, como vocês devem se lembrar, conforme está aí nesse mapeamento, nós fazemos um estudo da estrutura organizacional, então, nós verificamos os documentos normativos, os documentos estratégicos, em alguns casos até a legislação para a criação de alguns órgãos, e tudo isso vai servir, vai embasar para que a gente faça o estudo das funções, subfunções e atividades de um determinado órgão. Ao mesmo tempo, nós fazemos o levantamento da documentação. Então, a gente faz o mapeamento de processos, a gente faz a entrevista ou via preenchimento de ficha, a relação dos documentos produzidos e recebidos por cada um desses setores, dessas áreas. Então, nós fazemos o processamento técnico de todas essas informações que a gente levantou, né? Então, a gente compila todos esses dados que nós recebemos, a gente verifica com as áreas responsáveis se ficou faltando algum documento. Caso não tenha ficado faltando, nós vamos ter efetivamente a relação de documentos classificados por tipo documental, que é propriamente dita o nosso plano de classificação. Aí, a partir desse estudo de funções, desse levantamento de tipologia, nós vamos juntar todos esses dados em um tipo documental só, que é o próprio plano de classificação. Em seguida, a próxima atividade é essa daqui, que nós vamos ver hoje, são os prazos de prescrição, precaução e frequência de uso dos documentos, que é a avaliação de documentos. E mas o que viria a ser essa tal de avaliação de documentos? Então, trago, a princípio, para vocês uma definição do que é avaliação, não tão específico para essa área, e depois algo mais voltado à gestão documental, realmente. Então, para o autor, avaliar seria proceder a uma análise da situação e a uma apreciação das consequências prováveis do seu ato numa tal situação. Então, para a gente já ir linkando com a questão da gestão documental, convido vocês a pensar quais seriam as consequências da avaliação de documentos, no caso. No sentido, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Então, assim, no sentido positivo, a gente tem ali liberação de espaço, né? A gente tem um foco maior nos documentos de guarda permanente, por exemplo, a gente consegue focar melhor na preservação desses tipos documentais. Por outro lado, a gente realmente tem que optar
de alguma forma, por deixar certos tipos documentais, certas informações de lado. E isso pensando tanto de forma proposital, como de forma que a gente nem acabe pensando no dia a dia que isso acontece. Então, muitas vezes, na avaliação de documentos, como nós vamos ver hoje, a gente tem que optar por definir certos prazos de guarda e a destinação pela eliminação, por exemplo, e nós nem nos damos conta de que aquela informação eventualmente pode servir para um determinado contexto ou para uma determinada pessoa. Então, a gente tem que refletir bastante a respeito da importância que a avaliação tem para a gestão documental e como essa avaliação é arbitrária, né? A gente está num determinado contexto, num determinado tempo, num determinado espaço, e muitas vezes a gente não consegue ter o olhar que outras pessoas têm ou que futuramente poderia ter a respeito daquele documento ou daquela informação. Então, é realmente tentar enxergar além do que o próprio documento está mostrando, ou além do que ele é utilizado para a sua criação, vamos dizer assim. Então, o autor prossegue. A avaliação desenvolve-se no espaço aberto entre a dúvida e a certeza pela vontade de exercer uma influência sobre o curso das coisas, de gerir sistemas em evolução. Como eu comentei com vocês, a gente está num determinado contexto e muitas vezes a gente não consegue se desprender desse contexto para ver além do que só aquele motivo de produção daquele documento, daquela informação. A avaliação é um instrumento da própria ambição do homem de pesar o presente para pesar o futuro. Então, é como a gente vai ver no encontro de hoje. Será que essa informação pode ser valiosa futuramente, num determinado contexto? Será que a organização precisa dessa informação futuramente? Então, é realmente tentar pensar com os olhos não de hoje, mas do futuro. A avaliação poderia, assim, ser definida num sentido geral como a gestão do provável. Então, a gente realmente não tem como saber ao certo, até porque no nosso contexto atual a gente muitas vezes também não consegue entender totalmente aquele fluxo informacional, aquele uso da informação. Então, imaginem vocês pensar no uso futuro desse documento. Realmente uma gestão do provável, realmente. E aqui, mais especificamente, a avaliação de documentos, avaliação na gestão de documentos. Então, avaliar seria, para a teoria e para a prática arquivística, analisar o uso dos documentos de arquivo para se definir ou estabelecer os prazos de guarda nas fases corrente e intermediária dos arquivos. Então, como eu comentei com vocês, nós vamos definir aí os prazos de guarda, geralmente em anos, eventualmente em meses, e nós vamos definir junto com os nossos pares ali, com a comissão, se esse documento pode ser eliminado depois de quanto tempo, ou se ele é de guarda permanente, quando, neste caso, ele não pode ser eliminado nunca. E nesse caso, se ele for de guarda permanente, realmente, ele tem a atribuição do valor secundário. O que seria esse valor primário, valor secundário, que é o que vai nortear aí o nosso fazer da avaliação? Então, nós temos que os valores primários, eles são os valores ligados à produção do documento em si, e ao uso que se faz deles pela própria criação do documento. Então, eu crio aquele documento para um determinado fim. Esse é o valor primário.
Então, passando por cada um deles, desses valores primários, por exemplo, o valor administrativo, o valor que os documentos têm para a administração que os produziu, como testemunho dos seus procedimentos e atividades. O valor legal, o valor que os documentos podem ter para servir de testemunho perante a lei. E aqui é interessante fazer um gancho com vocês a respeito da digitalização que é feita de forma assim desenfreada nas instituições, principalmente depois da pandemia, quando essa questão do digital ficou muito forte nas instituições, enfim. A gente tem uma legislação, que é um decreto presidencial de 2020, que ele indica os requisitos a fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos valores, ou seja, os mesmos efeitos legais dos documentos originais. Só que, e abrindo um parênteses aqui, esses documentos que vão produzir os mesmos efeitos legais dos documentos originais, eles só servem para os documentos que não tenham o valor secundário, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ou seja, se ele só tem esses valores primários, valor administrativo, legal, fiscal, jurídico, contábil, e ele não é de guarda permanente, aí sim, nós podemos considerar que ele é um representante digital ali, um documento digitalizado, e nós podemos desconsiderar o documento em papel. Agora, se ele tem o valor secundário, ele não pode ser descartado, em hipótese alguma. A gente até pode ter o documento digitalizado para facilitar a consulta, mas para descarte do documento original, realmente a gente não pode fazer. Então, seguindo aqui com as explicações a respeito dos valores primários, o valor fiscal seria o valor dos documentos que podem servir de prova fiscal do cumprimento das obrigações fiscais. Jurídico, o valor do qual derivam os direitos ou obrigações legais regulados pelo direito comum. E valor contábil, valor dos documentos que podem servir de explicação ou justificativa de operações destinadas ao controle orçamentário. Então, percebam que esses valores primários estão ligados realmente ao motivo pelo qual esses documentos foram criados. Tá? Por outro lado, nós temos os valores secundários. Então, são valores diferentes dos quais esses documentos foram criados efetivamente. Então, são outros valores que são atribuídos àquelas informações. Então, o primeiro valor seria o valor informativo, o valor que serve de referência para a elaboração ou reconstrução de quaisquer atividades da administração. Então, nós temos que um documento tem valor informativo quando ele pode reconstituir a história de uma instituição ou as atividades que aquele órgão desempenhava. E o valor histórico é o valor que um documento tem como fonte primária para a história. Então, percebam, valor informativo e valor histórico não estão ligados aos valores pelos quais os documentos foram criados originalmente. E como eu comentei com vocês, para que fique bem claro, se um valor tem valor secundário, ou seja, se ele é de guarda permanente, ele não pode ser eliminado. Esses valores primário e secundário, eles vão nortear o nosso fazer aí de avaliação. Então, como a gente faz essa avaliação? De que forma que a gente seguia para definir essas temporalidades? A gente tem aí a teoria das três idades. Então, a teoria das três idades, ela explica a respeito do ciclo de vida dos documentos. Então, a gente vai ver no quadro a seguir um comparativo
entre essas três idades, entre esses três períodos dos documentos de arquivo. Então, nós temos aí o arquivo corrente, que seria o arquivo de primeira idade. O valor, como a gente acabou de ver, o valor estritamente primário, né, que ele apoia ali as atividades desenvolvidas pela instituição. A conservação física, ele é centralizado. A justificativa de conservação, apoio às atividades cotidianas, é o volume 100%. Então, aqui nós temos os documentos produzidos na sua totalidade daquela instituição, nesse momento do arquivo corrente. A localização física ela é próxima ao acumulador, então ela tem que estar realmente muito perto pensando no caso de arquivos em papel, né? Ela tem que estar muito próxima ali das pessoas que utilizam, que produzem aquelas informações, porque eventualmente elas podem precisar para consulta, para desempenhar suas atividades. Então, pensando num exemplo da Pró-Reitoria de Graduação, por exemplo, que faz registro de diplomas, então ela tem que estar com os documentos ali sempre próximos, para que eles possam fazer o registro daqueles documentos. O processamento técnico seria a classificação e a temporalidade. Então, a classificação, como a gente já viu, e a temporalidade que nós estamos vendo hoje. Só que tem um porém, nem sempre o arquivo corrente ele vai estar próximo do acumulador, né, daquele utilizador. Então, pense no seguinte, quando a gente tem uma volumetria muito grande de documentos em prazo corrente, a gente não tem realmente como manter aquilo próximo ao produtor dos documentos. Então, vou citar dois exemplos aqui para vocês. No caso de contratos de clientes, uma outra oportunidade que eu tive, nós tínhamos ali 3.200 caixas de contratos de clientes, né, centenas de milhares de contratos, então, assim, e eram contratos que ainda estavam ativos. Então, esses documentos, querendo ou não, estão em arquivo corrente, e seria impossível manter ali próximo aos produtores. Então, isso ficou descentralizado da, da área que os produziu. E um outro exemplo seria a questão de prontuários de pacientes, que nesse mesmo contexto também a gente pode ter centenas de milhares de pacientes ativos com uma determinada instituição. Então, eventualmente, essa custódia ali perto do produtor torna-se inviável. Então, a gente tem que fazer o armazenamento de forma descentralizada mesmo. O arquivo de segunda idade é o arquivo intermediário. Então, ele também possui o valor primário, ele continua servindo a administração, a conservação física pode ser centralizada ou descentralizada, a justificativa de conservação, então, razões administrativas, legais ou fiscais. Então, pensem que, geralmente, esse documento vai ser remetido ao arquivo intermediário quando ele já não é de consulta tão frequente quanto ele era na época de sua produção, ou na época que o contrato estava vigente, por exemplo, e ele precisa ser mantido por mais algum tempo, porque pode aparecer algum processo judicial, ou seja necessário justificar alguma coisa que foi feita relacionado àquela pessoa, àquela empresa. Então, é como se fosse uma guarda de segurança por mais algum tempo. O volume sensível à diminuição, então, nós ainda não temos uma diminuição tão grande dos documentos em relação ao arquivo corrente. A localização física é fora do setor de trabalho, então, nesse caso, geralmente, realmente,
a custódia já é descentralizada de forma mais frequente. E, deixa eu ver... Então, o arquivo corrente também, ele não necessariamente passa pelo arquivo intermediário antes dele ser eliminado, ou antes dele ir para a guarda permanente, tá? Então, ele pode ser eliminado assim que acabar o prazo de guarda corrente dele, ou ele já pode ser remetido direto ao arquivo permanente. Então, vai ser caso a caso mesmo essa análise, tá bom? Só para vocês também irem se familiarizando com essas nomenclaturas, o ato da gente passar um arquivo corrente para o arquivo intermediário, ele é chamado de transferência. E o ato da gente passar um arquivo do arquivo intermediário para o arquivo permanente é chamado de recolhimento. Por fim, nós temos aí o arquivo permanente, que é o arquivo de terceiridade, que nós chamamos. Então, o valor seria secundário, né, estritamente informativo, histórico. A conservação física é descentralizada. A justificativa de conservação é pesquisa, é administrativa. E volume, aqui reparem que a gente já tem uma diminuição bastante considerável. Então, a gente, dentro daqueles 100% que a gente tinha, que nós tínhamos, aqui nós temos só de 5 a 10% daquilo tudo que foi produzido no arquivo corrente. A localização física geralmente fica em uma instituição arquivística, e processamento técnico é arranjo e descrição. Então, é interessante comentar com vocês também que, apesar dos autores mencionarem que a descrição seria estritamente ou especificamente feita no arquivo permanente, nós vamos ver na semana que vem que é interessante, é aconselhável, é recomendável que essa descrição seja feita desde a produção dos documentos, porque vai carregando ali todo um contexto de produção. Isso auxilia até na questão de verificação de autenticidade dos documentos, e já facilita, porque quando ele chega do arquivo intermediário ou do arquivo corrente, ele já está descrito, então ele já estaria pronto para o usuário pesquisar, para o usuário utilizar aquele documento ou aquelas informações. Outro dado interessante é que, apesar da gente ter ali a volumetria de 5 a 10% do total acumulado, caso seja uma instituição muito grande ou uma instituição muito antiga, mesmo com os 5 a 10% do total acumulado, a gente pode ter uma documentação aí de dezenas, às vezes centenas de quilômetros lineares. Então, às vezes esse documento no arquivo permanente não vai estar mais próximo daquele produtor, às vezes ele vai estar a centenas ou dezenas de quilômetros de distância de onde ele foi produzido. A gente pegando essas explicações de valores primários, valores secundários, tendo essa ideia do ciclo vital de documentos, a teoria das 3 idades, isso vai auxiliar a gente a definir os prazos de guarda e a destinação dos documentos. Então, de que forma que nós vamos fazer isso? A gente faz com a constituição da CPAD, que nós chamamos, que é a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Então, o que vem a ser essa comissão? A CPAD tem papel fundamental na orientação e efetivação do processo de eliminação de documentos. Ela é responsável pela análise, avaliação e seleção dos documentos produzidos e acumulados no âmbito de atuação do órgão ou entidade.
visando garantir o cumprimento da legislação e normas vigentes. Então, além desse papel aí na eliminação, a CPAD também faz parte desse levantamento dos tipos documentais da classificação que nós vimos na semana passada. E guardem bem essa questão visando garantir o cumprimento da legislação e normas vigentes, porque o trabalho da CPAD vai estar muito vinculado, realmente, à legislação. Nós vamos ter que realmente fazer um trabalho de pesquisa, às vezes para cada tipo documental, para verificar se a gente precisa seguir algum tempo de guarda mínimo, ou uma destinação específica para aqueles tipos documentais. E, afinal, quem compõe essa comissão? Então, aqui a gente traz uma sugestão de composição da CPAD, de acordo ali com o material. Então, geralmente, essa comissão é composta por arquivista ou servidor responsável pelos serviços arquivísticos, servidores representantes das unidades organizacionais do nome da instituição, então, no caso, alguém ligado à administração, uma pessoa ligada aos recursos humanos, alguém ligado à área fiscal e contábil, uma pessoa do setor jurídico ou servidores com formação na área de direito. Então, servidores com formação na área de história ou sociologia. E aqui, vocês veem que é uma composição multidisciplinar. Então, é interessante que nós tenhamos realmente essas visões diferentes a respeito a respeito dos próprios documentos, a respeito dos próprios valores das informações, como nós vimos, se ela serve apenas para o desempenho ali das atividades do dia a dia, ou se ela pode servir para algo histórico. Então, eventualmente, nós que estamos desempenhando alguma atividade no nosso dia a dia, a gente não para pensar que um determinado tipo documental pode ter um valor diferente para uma pessoa de uma outra área, com uma outra visão. Então, realmente, tentar compor essa comissão de pessoas das mais variadas áreas. Então, aqui não é algo obrigatório, tá? Principalmente nas instituições privadas, que não é tão comum a gente ter essa comissão constituída, mas não é uma composição realmente obrigatória. A gente sabe que a gente tem realidades bem diversas, e muitas vezes a gente não tem a estrutura que a gente deveria. Então, é só realmente tentando instigar vocês nessas visões diferentes, de valores diferentes que pessoas de outras áreas podem indicar para nós. Por último, especificidades que eu não comentei, seriam documentos específicos de uma área do conhecimento. Então, vocês se lembram que na nossa primeira aula nós comentamos a respeito dos arquivos especializados. Então, seria basicamente isso. O que seria aqui, né, para relembrar o que seriam os arquivos especializados? São arquivos referentes a uma área específica do conhecimento. Então, por exemplo, se nós estamos avaliando ali os prontuários de pacientes, é interessante que, ainda que de forma eventual, um médico participe também da comissão para avaliar esses documentos produzidos e acumulados. Então, se nós estamos avaliando ali documentos referentes às obras que aconteceram na instituição, então é interessante que nós tenhamos um engenheiro compondo a comissão também. Então, dependendo do tipo de documento que nós formos avaliar, realmente convidar outras pessoas de outras áreas, além das que nós mencionamos anteriormente.
E aí, a comissão, a partir dos valores primários, dos valores secundários, da teoria das três idades, e a partir dessa formação multidisciplinar da comissão, vai se ater especificamente na temporalidade. Então, como que nós definimos a temporalidade propriamente dita? Então, nós temos, primeiramente, o prazo de prescrição, que é o intervalo de tempo durante o qual pode-se invocar a tutela do Poder Judiciário para fazer valer direitos eventualmente violados. Então, traduzindo tudo isso, geralmente é aquele prazo em que um cidadão, uma empresa, enfim, pode processar a outra parte por algum direito que ela tenha sentido, que tenha sido violado. Então, é aquele tempo, geralmente, que já está fixado na lei. Então, muitas vezes a gente vai atrás de legislações federais, estaduais, até municipais, e em alguns casos o próprio órgão já define isso em colegiado, assim, nos conselhos universitários, por exemplo, determinado documento tem que ter um prazo de guarda específico. E, em segundo lugar, nós temos ali o prazo de precaução. Então, é um intervalo de tempo durante o qual guarda-se o documento por precaução antes de eliminá-lo ou encaminhá-lo para a guarda permanente. Então, esse prazo de precaução é um prazo de segurança. Então, por exemplo, se eventualmente nós temos um tipo documental definido pela lei que precisa ficar arquivado no mínimo 5 anos, só que numa determinada instituição nós temos um caso em que esse documento já foi solicitado com 6 ou 7 anos, então nós acrescentamos na tabela de temporalidade um prazo a mais por segurança. E como são muitos tipos documentais, eventualmente a gente realmente, durante a entrevista que nós fazemos, naquele levantamento dos tipos documentais, é onde nós vamos perguntar para os setores. Quanto tempo você acredita que seja interessante manter arquivado aquele documento? Às vezes a gente cita já o próprio prazo que consta na lei, aí a pessoa vai falar, não, mas eu já precisei desse documento além desse prazo. Então, é nessa conversa mesmo que nós vamos entendendo por quanto tempo seria o ideal manter aquele documento custodiado. Deixa eu ver. Que a gente utiliza para a temporalidade, que é também feito em levantamento dos tipos documentais, é a tal da frequência de uso. Então, durante as entrevistas, aquelas fichas de preenchimento, a gente pode perguntar por quanto tempo aquele documento é consultado, ele é utilizado de forma mais frequente. Então, a gente junta esses prazos de prescrição e precaução e essa frequência de uso, e a gente consegue visualizar aí qual temporalidade seria a ideal para cada tipo documental. Então, lembrando novamente do que nós vimos na semana passada, a respeito da classificação, então nós fizemos o levantamento, nós temos o nosso fundo ali, da nossa instituição. No caso, vou dar o exemplo da instituição a qual estou vinculado, que é a UEM. Então, nós fizemos ali o levantamento da função, subfunção, da atividade, do tipo documental. Então, nós temos esse código conforme nós vimos na semana passada. Nós fazemos a definição do tipo documental, baseado na espécie, na atividade e no objeto. Então, aqui, nesse exemplo, seria processo de registro de diploma de graduação por instituição de ensino universitário. Depois de fazer todo esse levantamento, de definir o tipo documental,
de ter a comissão constituída definindo os prazos de guarda, nós vamos ter, enfim, a tão falada tabela de temporalidade. Então, a gente tem diversas formas de apresentação e até de informações. Nesse caso, por exemplo, como eu comentei com vocês, nós optamos por fazer aquele método funcional, então vinculado às atividades da instituição. Então, eu trouxe um exemplo do que nós submetemos para avaliação na nossa instituição. Nós trazemos ali a função graduação, subfunção expedição e registro de diploma de graduação, atividade, registro de diploma de graduação para instituição de ensino universitário e o tipo documental que nós acabamos de ver. Eventualmente também os arquivos aos quais nós estamos vinculados pedem que nós sigamos alguns prazos de guarda, então nesse caso nós seguimos o prazo das instituições federais de ensino superior. Também nós vamos ver o exemplo de como foi estruturado esse plano de classificação, essa tabela de temporalidade deles. E lá estava definido o seguinte: prazo corrente, 5 anos. Prazo intermediário, 5 anos. Destinação, guarda permanente. Então, aqui de cara a gente consegue enxergar que esse documento tem um valor informativo, tem um valor histórico, né, informativo, porque a gente consegue reconstituir todos os alunos que se formaram por aquela instituição, valor histórico, enfim, valor de pesquisa, e aí a gente tem diversas possibilidades mesmo para a utilização dessas informações. Aqui vou chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. A depender da instituição e do instrumento que é desenvolvido, ali naquele trecho onde vocês leem fundamentação, pode estar também observações. Esqueci de comentar sobre a fundamentação. A fundamentação é o documento, geralmente, da própria instituição, que menciona a respeito desse tipo documental. Ou seja, é como se tivesse atestado naquele documento que esse tipo documental existe dentro da organização. Então, no caso da UEMP, nessa resolução do CEP 034/2019, ali ele comenta a respeito desse processo de registro de diploma. Tá? E aí, nesse trecho ali de fundamentação, também pode estar observações, como eu comentei com vocês. A gente pode ter diversos tipos de observações, de detalhamentos, a depender da instituição. Então, por exemplo, a gente pode ter no detalhe, nas observações, as formas de detalhamento no momento da classificação. Então, por exemplo, em algumas instituições que fazem o trâmite pelo SEI, no caso aqui no Paraná é o e-protocolo, a gente pode indicar ali nas observações. Especificar o nome do órgão ou especificar o nome do órgão colegiado, enfim. Até para facilitar, como a gente viu anteriormente, a respeito da descrição. Então, é para que esse documento já venha minimamente descrito desde a sua criação, com informações aí que podem auxiliar posteriormente para pesquisa, enfim. Outra informação que pode vir nas observações são as explicações quanto à vigência. Então, na tabela de temporalidade que nós produzimos, em outras instituições, é muito comum o prazo corrente estar ali vigência. O que é essa tal de vigência? É um prazo que fica literalmente em aberto, muitas vezes, porque depende da finalização ou da conclusão de uma atividade ou de alguma determinada... Posso explicar para vocês. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Esgota-se a vigência com término do vínculo empregatício. Então, se o tipo documental que eu estou fazendo a avaliação, ele está ali, vigência, é algo relacionado
a recursos humanos, então, a vigência esgota quando aquele colaborador ele sai da empresa ou ele é desligado, enfim. Esgota-se a vigência com a aprovação de contas, esgota-se a vigência, enfim, tem diversos exemplos aí. Outro tipo de observação que vocês podem encontrar na tabela de temporalidade são os escopos de classificação. Então, por exemplo, é muito comum que nós tenhamos ali processos seletivos e de candidatos que podem ser aprovados e candidatos que podem não ser aprovados. Então, essas observações vai constar se candidato aprovado classificar no prontuário do aluno ou do funcionário, e se candidato reprovado, manter naquela classificação do processo de seleção. Outra informação que pode aparecer nas observações é a data de corte para a guarda permanente. Então, em alguns estados, por exemplo, o estado de São Paulo, eles definem uma data de corte, que até determinado período, todos os documentos para trás são de guarda permanente. Outra data limite que a gente pode ter ali nas observações datas de produção do tipo documental, então, eventualmente, aquele tipo documental não é mais produzido, então, coloca-se uma observação ali. Esse tipo documental foi produzido até determinado ano. A gente pode encontrar também com relação à data nas observações, a data de produção em um novo meio. Então, por exemplo, nós tínhamos um tipo documental que era produzido até então em papel. Então, a gente pode ter esse tipo documental a partir de determinado período produzido em um sistema ou de forma digital. Outro detalhamento que nós podemos ter ali nas observações é a respeito da produção do documento. Então, por exemplo, documento armazenado no drive institucional, documento produzido no software SimplesVet. Então, percebam, esses detalhamentos vão ajudar para que futuramente pessoas que não necessariamente estavam ali produzindo o documento possam entender melhor aquele contexto de produção. E até mesmo o arquivista ou a própria comissão que não necessariamente estão familiarizados com todos os tipos documentais, entendam de forma mais detalhada a respeito ali daquelas informações. Por fim, ali naquele campo de observações, que é muito comum também, nós temos uma legislação que tenha baseado aqueles prazos de temporalidade. Então, por exemplo, pode ser que no tipo documental, prontuário de paciente, a gente tem ali a resolução do Conselho Federal de Medicina, que determina um prazo de guarda específico para aquele tipo documental. Outro tipo de detalhamento, de observações que nós podemos ter a respeito da desativação de códigos. Então, eventualmente, aquele código não é mais utilizado, e aí ele remete para um outro código. Então, no momento de levantamento da classificação, ali foram definidos 2 códigos, por exemplo, um em um local da classificação, outro em outro local. Não, a partir de determinado momento, nós vamos utilizar só essa classificação. Então, a gente coloca uma remissiva, uma observação, que aquele código foi desativado a partir de tal data, e daquele momento, então, deve ser utilizado só o outro código. E ali no tipo documental, aqui onde está o processo de registro de diploma, às vezes a gente pode ter também o detalhamento dos tipos documentais, ou dos documentos, melhor dizendo, que compõem um documento composto.
Então, nós temos aí 4 tipos de documentos compostos. Então, nós temos processo, nós temos o dossiê, nós temos o expediente e nós temos o prontuário. Então, dependendo de qual for a atividade que deu origem àquele documento, dependendo de qual documento composto nós estamos falando, então, ele pode ter o seguinte remissivo ali no tipo documental, pode conter. E ali ele detalha todos os documentos que estão dentro daquele processo. Isso facilita também para que não ocorram, por exemplo, classificações incorretas, né, pensando que determinado documento que está ali dentro do processo classificado em outro, não. Então, aquele processo compõe todos aqueles tipos documentais. Por exemplo, o próprio processo de registro de diploma envolve histórico escolar, processo de dispensa de disciplina, enfim. Então, isso tudo vai estar dentro do tipo documental, processo de registro de diploma. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos das tabelas de temporalidade, que aqui a gente possa verificar juntos. Então, aqui tem os QR Codes de 3 instituições, eu vou passar os links para vocês, caso vocês não consigam acessar pelo QR Code. Só um minutinho. Encaminhei aí no chat para vocês. Eu vou começar com a tabela de temporalidade da USP. Vocês me avisam, tá? Outra coisa interessante de mencionar com vocês é que, dependendo da instituição, a gente pode ter 2 tabelas e 2 planos diferentes. No caso, por exemplo, aqui da USP, eles reúnem tudo em uma tabela só, porque a gestão de documentos dele ocorreu antes da criação da definição ali das tabelas de temporalidade meio do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Eles tiveram autonomia de fazer tanto das atividades meio, que são aquelas atividades de RH, de financeiro, por exemplo, quanto das atividades fim, que é de ensino, pesquisa e extensão. Então, por exemplo, aqui no Paraná, como nós já temos o plano de classificação e a tabela de temporalidade das atividades meio desenvolvidos, então, nós ficamos com o escopo só de levantar os tipos documentais de ensino, pesquisa e extensão da UENF. Então, a gente tem um plano de classificação e uma tabela para as atividades meio, um plano de classificação e uma tabela para as atividades fim. Nesse caso da USP, nós temos tudo reunido em um documento só. Então, percebam, aqui é aquela classificação funcional que nós vimos, né, baseado nas atividades da instituição. Aqui nós temos o código para cada tipo documental, o nome dos documentos, os prazos de guarda, como eu comentei com vocês, a tal da vigência, e aqui nas observações ele traz a explicação do que é essa vigência. Então, por exemplo, a vigência esgota com a renovação da norma. E outra observação que ele traz é especificar a norma no detalhamento. Então, assim, são 208 páginas. Então, só para trazer alguns exemplos aqui para vocês conhecerem a cara da tabela de temporalidade. Então, imaginem vocês a quantidade de documentos ali que são produzidos e acumulados pela USP. Eu consigo pegar algum documento composto para vocês observarem. Aqui, por exemplo, processo de planejamento para atividade de formação profissional.
Então, esse é o documento, é o tipo documental, e logo em seguida ele traz. Pode incluir. Aí ele traz edital, material de divulgação, lista de inscritos, de classificados. Então, percebam, todos esses documentos vão estar vinculados ao mesmo tipo documental, ou seja, a mesma classificação. Então, por tabela, também vão ter a mesma temporalidade desse documento. Temos também, ele traz a observação, classificar os documentos dos candidatos aprovados em determinado código. Os documentos pessoais dos candidatos não aprovados ficam disponíveis para retirada por um ano. Então, assim, ele traz várias observações ali, dependendo da atividade que deu origem àquele tipo documental. Então, se vocês quiserem, vocês podem ver com mais calma. Eu estou trazendo para a gente ter ideia para conhecer realmente cada um desses instrumentos. Aqui o segundo que eu trago é o plano de classificação e a tabela de temporalidade do Senado. E aqui nós temos algo curioso, vou mostrar para vocês. A tabela de temporalidade do Senado, e aqui percebam que não é errado isso, só é algo diferente do que a gente está acostumado a ver. A tabela de temporalidade do Senado só vai até atividade. Então, ele traz o órgão produtor, ele traz a macrofunção, a função, a subfunção e a atividade. Então, o código que nós vamos classificar no sistema deles, por exemplo, seria acompanhamento das sessões solenes. Então, seria o código 010101. Eles optaram por deixar dessa forma porque, eventualmente, uma mesma atividade gera vários tipos documentais. Então, para eles não ficarem listando documento por documento, eles optaram por fazer a classificação só até atividade. Aí, como eles construíram essa tabela? Aí, no campo seguinte, tem espécie ou tipo documental. Então, ali são todos os tipos de documento que podem compor aquela atividade. Então, é um modo diferente do que a gente geralmente está acostumado a ver, mas também pode aparecer e também é super válido. Percebam aqui também o prazo de guarda corrente, por exemplo, tá, até o término da legislatura. Aqui seria aquela vigência que nós vimos. Só que aqui ele traz a explicação direto nessa coluna já do arquivo corrente. Arquivo intermediário, 10 anos, e destinação final, guarda permanente. Então, sempre ele traz alguma observação, uma justificativa para cada um dos tipos documentais. Trago aqui tabela de temporalidade relativo às instituições federais de ensino superior. E é bem interessante, como nós estamos num grupo bem diverso aqui, eventualmente as instituições que vocês atuam não tenham ainda um instrumento criado, aprovado, publicado, enfim, e a partir desse plano de classificação dessa tabela de temporalidade, a gente consegue aproveitar muita coisa, porque isso realmente já está aprovado, enfim, já passou pelo Arquivo Nacional. Então, por exemplo, para quem trabalha em instituições de ensino, a gente tem, eu vou ver se eu consigo encontrar aqui, específico para as instituições de ensino fundamental, ensino médio, por exemplo.
Tá, gente? Ó, por exemplo, para ensino técnico. Então, aqui a gente tem, por exemplo, concepção, organização e funcionamento do ensino técnico. Então, aqui ele lista todos os tipos documentais ali vinculados àquela atividade. E aqui, especificamente desses instrumentos, gente, vocês estão visualizar a minha tela? Mudou aqui, mas agora voltou. Eu estou conseguindo visualizar. Voltou? Beleza. Agora que eu vi sua pergunta, Liliane, deixa eu ver. Nossos acervos são acervos históricos. Nesse caso, como se aplicaria a tabela de temporalidade? Entendemos como sendo acervos permanentes pela função histórica. Poderia falar a respeito? Liliane, no caso, você está vinculado a uma instituição, por exemplo, a um núcleo de documentação, centro de documentação, ou você também está vinculado a uma instituição que trabalha ali com documentos correntes, documentos intermediários. Vai interagindo aí que eu vou dando continuidade. Assim que a gente tiver a resposta, a gente volta a comentar, tudo bem? Então, reparem que esse instrumento das instituições federais de ensino superior, aqui já não está daquele método funcional que a gente viu anteriormente. Então, aqui ele está por assunto. Mas os demais campos da tabela de temporalidade são os mesmos: fase corrente, fase intermediária, destinação final e as observações. Então, eventualmente, se você está em uma instituição de ensino escolar que ainda não tenha um instrumento pronto, você pode se basear nessa tabela, nesse instrumento, para dar início às atividades de avaliação de documentos da sua instituição. Liliane, é só documentação histórica. Nesse caso, como é um centro de documentação, a tabela de temporalidade, a única coisa que vai constar, dependendo da tabela de temporalidade, por exemplo, quando nós fizemos o levantamento dos tipos documentais da UEMP, e que nós identificamos lá os tipos documentais que nós temos vinculados ao centro de documentação, seriam apenas o que a gente lista. Por exemplo, são termos de doação, do museu, também a gente pode ter ali algum empréstimo de obras, então, são nesses casos que vão aparecer. Agora, os tipos documentais daquele acervo permanente do centro de documentação realmente não vão aparecer aqui, tá? Principalmente se forem doações, se forem documentos que não são da instituição. Não sei se eu te respondi. Não, eles não aparecem mesmo, não. Aí, nesse caso, dos centros de documentação, dos núcleos de documentação, realmente a tabela de temporalidade não tem tanta serventia, digamos assim. Mas aí vocês têm que ver realmente se na tabela de temporalidade consta, por exemplo, a respeito dos termos de doação, como eu comentei, porque isso sim vocês precisam respeitar o que está na tabela de temporalidade. Gente, seguindo aqui a respeito da avaliação de documentos, nós temos agora a respeito da eliminação de documentos, que ainda está vinculada a esse fazer, a essa função de avaliação. Tá? Então, a avaliação ela não só define prazo de guarda, dando visibilidade aos documentos de guarda permanente. Então, ela permite, e é um dos fins da avaliação,
a etapa de eliminação criteriosa dos documentos. Então, não vai ser uma eliminação feita de qualquer jeito, feita sem critério nenhum. Então, a gente consegue fazer essa eliminação dos documentos que não têm o valor secundário que nós vimos, ou seja, documentos que têm valor histórico, que têm valor informativo. Aqui nós vamos ver as etapas para a eliminação de documentos. Tá? Essas etapas dizem respeito mais às instituições públicas. Isso não quer dizer que, por exemplo, alguns documentos que nós vamos listar não possam ser aplicados, não possam ser utilizados na esfera privada. É até recomendável que sejam feitos alguns procedimentos na esfera privada, justamente para ter uma auditabilidade, digamos assim, uma rastreabilidade do que está sendo feito com aqueles documentos. Ah, Liliane, foi doada, é. Nesse caso, não vai aparecer mesmo nas tabelas, tá? Aí, como já são doações, e tem valor histórico, né? Tem esse valor informativo, realmente não vão ser eliminados. Aí, nesse caso, não tem aplicação mesmo para vocês, tá? Seria a listagem de eliminação de documentos. Então, a partir do momento que nós fizemos a classificação, nós fizemos a avaliação, agora a gente vai fazer a seleção daqueles tipos documentais que nós temos na instituição, que podem ser eliminados. Então, como eu comentei com vocês, nem sempre nas instituições privadas a gente vai precisar seguir esse rito de eliminação de documentos. Mas é interessante até para a rastreabilidade mesmo do que está acontecendo, eventualmente se vocês forem questionados em uma auditoria, até para você ter o controle do que está sendo eliminado ou não. Interessante da eliminação de documentos, mesmo para instituições públicas, as instituições públicas podem selecionar uma amostragem daqueles tipos documentais que vão ser eliminados. Então, por exemplo, a gente tem um tipo documental que ele pode ser eliminado, que ele está destituído ali de valor histórico, de valor informativo. Mas fica a cargo da instituição, se ela quiser, guardar, sei lá, 5%, 10% daquela documentação como uma amostragem daqueles tipos documentais. Nem sempre ocorre, até por questão de armazenamento, então as instituições preferem não ficar com nada daquele tipo documental que pode ser eliminado, mas dependendo da instituição, isso pode ocorrer sim. Então, aqui eu trago para vocês a cara do que é a listagem de eliminação de documentos. Aqui nesse primeiro exemplo, é relativo às atividades meio. Então, no cabeçalho, né, caso vocês forem fazer nas instituições de vocês. E essa referência, ele traz certinho o modelo de como vocês podem fazer essa listagem de eliminação. Então, ele traz o código de classificação, traz o descritor do código, que é o nome do próprio documento, a data limite, então essa data limite é de quando começa até onde termina aquela documentação que nós vamos eliminar, a quantificação e a especificação dessa quantificação. Então, por exemplo, se nós estamos falando ali de documentos que estão armazenados em caixas, então nós podemos indicar, são 9 caixas, são 15 caixas. Nós estamos falando de processos que não necessariamente estão armazenados em uma caixa, então são 4 processos. Então, depois a gente tem que traduzir isso
para uma mensuração em comum. O que quer dizer isso? Se eu estou trabalhando com processo, estou trabalhando com caixa, o que vai ser em comum para o que vai ser comum para essas duas quantificações? É metragem linear. Então a gente vai realmente medir, vai ver ali com régua, eventualmente com trena, quantos centímetros, eventualmente quantos metros lineares nós vamos ter de documentos eliminados. É geralmente essa métrica que é utilizada na eliminação de documentos, ou até para indicar quantos documentos uma instituição tem armazenado. Então, por exemplo, no caso da USP, são quilômetros de documentos. Percebam aqui ali no cabeçalho tem a denominação da instituição que está fazendo essa eliminação, tem o número da listagem da listagem de eliminação e o ano da listagem. Percebam também que todas as folhas devem ser numeradas por questão de segurança. E as observações justificativas, nesse caso aqui da listagem de eliminação, ela vai estar muito vinculada com aqueles prazos de vigência que nós vínhamos comentando. Então, percebam, por exemplo, que ali os documentos de receita e despesa corrente, a justificativa é contas aprovadas pelo TCU. Então, se nós fôssemos na tabela de temporalidade, provavelmente a, a vigência estaria algo como até aprovação das contas. No caso da correção de provas e avaliação, que é aquele primeiro documento lá. Observação justificativa. A homologação do último evento ocorreu no ano de 2014 e não houve recursos. Então, provavelmente, se nós fôssemos na tabela de temporalidade, nós iríamos encontrar até a homologação do evento. Indo visualizar o slide, o pessoal está comentando que está muito pequena a visualização. Qualquer coisa eu posso dar um zoom aqui nas imagens. Tenta clicar em cima da imagem no símbolozinho aqui de liberar, aí ele aumenta para o lado esquerdo. No meu computador está normal. Qualquer coisa vocês vão me avisando. Vou tentando continuidade aqui. Agora eu trago para vocês um outro exemplo de listagem de eliminação de documentos, aqui especificamente de atividades fim. Então, é sempre nessa mesma estrutura. Esse cabeçalho indicando a instituição, o número da listagem, o ano, o número da folha, os códigos referentes à classificação, o descritor dos códigos, e as observações justificativas geralmente vão estar vinculadas à explicação da vigência que aparece na tabela de temporalidade. Então, nessa justificativa, nós vamos realmente explicar o porquê que nós estamos encaminhando e por que nós selecionamos esses documentos para eliminação. Eliminação, aparecem as assinaturas ali das pessoas responsáveis pela avaliação, pela seleção. Então, o responsável pela seleção pode ser o arquivista, pode ser outra pessoa que seja responsável, presidente da comissão de avaliação de documentos e autoridade do órgão ou entidade a quem compete aprovar. Então, por exemplo, eu, aqui na UEMP, estou vinculado ao Departamento de Arquivo Público do Estado do Paraná. Então, eu teria que ter a chancela, eu teria que ter a autorização do arquivo público para proceder com essa eliminação.
A segunda etapa é o edital de ciência de eliminação de documentos. O que vem a ser tal do edital de ciência de eliminação de documentos? E aqui eu trago um trecho da resolução do CONAC. Então, após obter a aprovação de que trata o artigo tal, os órgãos e entidades deverão elaborar e publicar o edital de ciência de eliminação de documentos em periódico oficial. Então, depois que nós fazemos a listagem de eliminação, a gente elabora um texto ali de introdução, seguido daquela listagem que nós fizemos. E nós temos que publicizar isso geralmente em diário oficial, caso seja algo vinculado aí ao Estado. E para as instituições que não possuem esse meio, conforme mostra ali na resolução, os municípios, por exemplo, poderão publicar em veículo de divulgação local, para dar publicidade ao fato de que serão eliminados os documentos relacionados na listagem de eliminação de documentos. Então, vejam como é importante essa etapa de publicizar mesmo os atos do poder público, né, nesse caso da gestão documental. E aí, com esse edital de ciência de eliminação de documentos, que tem essa cara, ele indica que a instituição vai proceder com essa eliminação. Então, no finalzinho, ele menciona o seguinte: se não houver oposição, a instituição eliminará os documentos relativos ao tipo documental tal, ao período tal, enfim. E aí ele indica o seguinte: os interessados no prazo citado poderão requerer as suas expensas e, mediante petição dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, a retirada ou cópias de documentos avulsos ou processos, bem como desentranhamento ou cópias de folhas de processo. Então, caso a gente se depare no Diário Oficial ou no jornal de grande circulação a respeito da eliminação de documentos, nós podemos solicitar para a instituição ou uma cópia, ou, caso seja algum documento relacionado a um processo nosso, solicitar o desentranhamento, ou, eventualmente, a depender do tipo documental que está ali listado, de alguma forma até tentar barrar essa eliminação. Então, a gente tem esse poder de tentar barrar caso a gente entenda que aquele documento ele está constituído de valor secundário, que seria valor de informativo ou valor histórico. Tá com problema para visualizar? Eu vou tentar tirar a apresentação e vou colocar novamente. Então, verifica se melhorou a visualização para vocês, por favor. Tá bom. Sim, gente, após essa publicização dessa eliminação de documentos que vai ocorrer, caso ninguém tenha algum recurso, caso ninguém solicite uma cópia de documentos, nada desse tipo,
Aí nós procedemos efetivamente com a eliminação desses documentos. E aí, o que acontece, né, nessa etapa? Então, a gente produz, a gente registra o termo de eliminação de documentos, que é como se fosse realmente uma ata de que aquela eliminação ocorreu. Então, a gente indica a data, indica o local onde ocorreu essa eliminação, enfim, todos os detalhes ali envolvidos nesse processo. E eu chamo a atenção de vocês aqui para nome, assinatura e cargo do responsável designado para supervisionar e acompanhar a eliminação. Então, é importante mencionar que esse processo, ele não é feito de qualquer jeito, ou a gente chama alguém de fora da instituição e leva as coisas embora. Não, a gente tem que realmente acompanhar esse processo de eliminação. Tá? E o termo de eliminação vem justamente para isso, para registrar que houve esse acompanhamento da eliminação, de que ela foi feita da forma correta. Tá? Porque a gente tem casos aí de eliminação feita de forma irresponsável, desrespeitando, inclusive, a LGPD, que nós temos que seguir também, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? E muitas vezes, esses documentos que nós vamos eliminar estão recheados de dados pessoais, eventualmente até de dados pessoais sensíveis. Agora eu vou chamar a atenção de vocês também para algo que eu não coloquei nos slides, sobre uma legislação que eu comentei com vocês, para equiparação digitalizados. Eu vou mostrar para vocês rapidamente sobre ela, que eu acho realmente interessante que a gente visualize a respeito. Só um minutinho, por favor. Gente, então, é o decreto 10278 de 2020. Então, como nós havíamos visto, esse decreto serve para estabelecer, definir os requisitos para a digitalização dos documentos públicos e privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais. Então, aqui, ele fala a respeito desses requisitos que precisam ser seguidos para que os documentos digitalizados tenham o mesmo valor dos documentos físicos, né, no caso dos documentos em papel. Ele traz algumas exceções, no caso, documentos audiovisuais, documentos de porte obrigatório, enfim. A ter tanto no texto da legislação. A exceção que ele faz aqui, que é bem importante que a gente tenha em mente, tá? Depois da pandemia, principalmente, a gente viu uma digitalização assim, desenfreada pelas empresas de documentos, né, digitalização de documentos, e eventualmente essa digitalização sendo feita de qualquer forma, e as pessoas já descartando sem devido cuidado, enfim, pensando que só de digitalizar ele já tem o mesmo valor
daquele documento em papel, e só a digitalização pela digitalização, ela não tem esse efeito, tá? A gente precisa seguir algumas normas. E outra coisa que preocupa também nesse processo, conforme está aqui na legislação, após o processo de digitalização realizado conforme este decreto, o documento físico poderá ser descartado, ressalvado aquele que apresente conteúdo de valor histórico. Então, reparem que aquele documento com valor secundário, seja informativo, que seja histórico, ele não pode ser descartado de forma alguma. Tá? Relembrando, a gente pode digitalizar para facilitar o acesso, para que aquele documento não seja manuseado de forma tão frequente, enfim, né, principalmente nos casos ali de centro de documentação, que eu também me incluo, que são documentos, às vezes, históricos, com centenas, dezenas de anos, e que são muito frágeis, mas eles, mesmo após a digitalização, não podem ser descartados. Tá? E aqui eu trago para vocês, que é o que eu quero me ater mais a respeito desse decreto, que são os padrões mínimos, padrões técnicos mínimos para a digitalização dos documentos, que também a gente vê que muitas vezes não é seguido. Então, a gente tem esses padrões que têm que ser seguidos. Tá? Então, por exemplo, para textos impressos sem ilustração, em preto e branco, resolução mínima de 300 dpi. Formato de arquivo, PDF-A. Ele traz outros textos, outros exemplos de textos. Vou pular aqui um pouquinho. Então, fotografias e cartazes, 300 dpi. Em formato de imagem, de arquivo já tem que ser PNG. Para plantas e mapas, que nós temos alguns casos aí também. Aí a resolução já tem que aumentar, porque nós temos, às vezes, níveis de detalhamento muito pequenos nesses documentos. Então, a resolução tem que ser um pouco maior para dar conta. Então, o formato de arquivo também tem que ser PNG. Caso os documentos sejam públicos, esses requisitos, se for uma entidade privada, já bastaria. Se nós formos para a esfera pública, nós temos outros metadados mínimos exigidos, ou seja, nós temos outros requisitos a serem seguidos. Então, nós temos aí assunto, autor, data e local da digitalização, responsável pela digitalização, título, tipo documental, o hash. Então, assim, para chamar a atenção de vocês mesmo, não é só digitalizar e pronto, acabou. A gente tem um rito a ser seguido, a gente tem padrões a serem seguidos, porque eventualmente essa digitalização, caso não atenda a esses requisitos, os documentos podem ser literalmente desconsiderados como prova em um processo, por exemplo, questão de cadeia de custódia, que também não vou entrar aqui, mas é só para alertar vocês. Se vocês quiserem depois verificar com mais calma, anotar o número desse decreto, eu acho bem interessante, principalmente para nós que estamos aí em instituições públicas. Pode falar. Datilografados, eu acredito que entre nesse aqui, ó. Padrão, textos impressos sem ilustração em preto e branco. Esse aqui. Mesmo assim, mesmo constando aqui que
seria monocromático, preto e branco, a digitalização. Tem algumas instituições, né, e aí vai de instituição para instituição, caso tenha possibilidade de armazenamento, enfim, que digitalizam em colorido, e aí não tem problema nenhum, tá? Porque aí supera esses requisitos que estão aqui elencados, tá? Qual o critério para saber se o documento tem valor histórico? Olha, isso vai depender muito, e aí é interessante levar para cada uma das comissões de avaliação de documentos. É por isso que é importante ter uma comissão ali com formações variadas. Então, o historiador, né, como a gente viu, jurídico, administração, recursos humanos, para analisar aquele documento tem chances de ser consultado depois, pode ser utilizado para fins de pesquisa, por exemplo, depois que terminar esse prazo corrente, intermediário, esse valor primário dele, ele pode ser utilizado para fins históricos. Então, é uma análise que tem que ser feita caso a caso. Porque, eventualmente, a gente acaba avaliando um documento, indicando que ele seria de guarda permanente, mas ele não tem realmente serventia nenhuma, ele não vai ter importância histórica, ele não vai ter importância informativa. Então, é realmente analisar caso a caso nas instituições, tá? Não tem um padrão a ser seguido. Selo, nosso conteúdo. Essas são as nossas referências, se vocês precisarem consultar depois. Tá o QR Code com a nossa avaliação de hoje. Eu vou compartilhar com vocês também o link no chat, para quem não conseguir acessar pelo QR Code. Vocês ficaram com alguma dúvida, algum comentário? Obrigado, Tânia.